sempre gostei muito de ficar sozinho. Sempre fui muito reservado e quieto comigo mesmo. E isso é ótimo. Só que passar tempo demais consigo mesmo também cansa. Todos nós precisamos em algum momento de privacidade. E para se ter privacidade, é preciso ficar sozinho ou estar no meio de pessoas íntimas. Assim, a privacidade faz parte de nós. E é se tratando desse assunto que entramos na definição e diferença de solidão e solitude. A solidão é um estado em que você é colocado, em que você não necessariamente quer estar, enquanto a solitude é estar sozinho propositalmente. Mas veja, apesar de serem bem parecidas, há uma diferença gritante entre solidão e solitude, principalmente no que diz respeito ao sentimento que elas traduzem. A solidão causa angústia. A solitude causa um alívio, uma sensação de liberdade e satisfação. E aproveitando o gancho, eu quero dizer que solitude é uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer em sua vida. Porque todo mundo precisa de um momento a sós, um momento para respirar, um momento sem preocupações e sem pressões sobre você. É como deixar o planeta e ficar em órbita, flutuando sem se importar com nada. E isso nos traz uma paz indescritível. E é óbvio que isso parte de cada um. Por muitos anos de minha vida eu sofri com a solidão. E tudo isso começou quando eu entrei na faculdade e tive de sair da casa de meus pais e de minha cidade para estudar. O que estava acontecendo eram coisas novas para mim, um mundo novo, uma nova perspectiva, novas experiências. Mas com o passar do tempo, tudo começou a ficar muito repetitivo. Acordava cedo, ia para a universidade, chegava tarde, cansado, cheio de coisas para estudar e, acima de tudo, passava a maior parte do tempo sozinho. E logo comecei a sentir os efeitos da solidão. Os meus momentos de solitude, por serem prolongados obrigatoriamente, sem que eu quisesse, se tornaram uma solidão profunda. Conforme isso acontecia, eu começava a me perguntar: ué, por que eu estou me sentindo assim? Eu sou introvertido e um introvertido não gosta de estar cercado por pessoas o tempo todo. Já que temos de nos esforçar sobremaneira, mais que outras pessoas extrovertidas para nos relacionarmos. E ficar sozinho é como um momento para repor as forças. Sempre pensei assim e sempre fiquei feliz com isso. Mas essa experiência de ficar muito tempo comigo mesmo me fez questionar sobre tudo isso. E confesso que fiquei um pouco decepcionado comigo por me sentir assim. E pensando nisso, tive de me reencontrar. Tive de reconstruir a minha solitude em meio à solidão. E nesse vídeo vamos falar exatamente sobre isso. Eu sou uma pessoa muito desligada do mundo, e isso por vezes é um ponto negativo. Pois enquanto estou no meu mundo, eu esqueço todo o resto e acabo me prejudicando nas demais obrigações. Mas por outro lado, isso me ajuda a não me sobrecarregar com muitas coisas. Assim eu sei que, apesar de ser capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu sei também que entrarei numa crise de burnout se fizer várias coisas simultaneamente. Por isso preciso me privar, abrir mão de certas coisas para viver bem. Mas outro problema sério de quem é assim como eu é que a gente não percebe o tempo passar muito bem. Digo, dias, horas, meses passam sem que percebamos, e quando nos damos conta, já passamos muito tempo sozinhos, sem que tenhamos noção disso. E nossa própria consciência, por si só, clama por companhia, por um tempo com outras pessoas. Isso é natural. Assim, em algum momento, todo esse acúmulo de solitude explode na nossa cara, manifestando uma tristeza que a gente não entende muito bem e sequer sabe lidar com ela. E assim o impacto da solidão é grande e difícil de superar. Mas outro ponto positivo de tudo isso é a construção da nossa própria opinião e nosso poder de não ser influenciado facilmente. Quando se passa muito tempo com outros, você se perde de si mesmo. Seu eu é sufocado pelo todo, pelas pessoas ao seu redor que influenciam você. Já quando se está sozinho,
O seu eu é fortificado e suas opiniões e pensamentos são mais sólidos e bem construídos. A convivência social não está necessariamente ligada com nós estarmos dentro da sociedade, mas sim com nós respeitarmos as normas da sociedade individualmente. Pois de que adianta dizer que respeita a sociedade se não respeita a individualidade de cada um? Ao falar disso, lembro de Sartre quando ele diz o seguinte: estamos condenados a sermos livres. Eu acredito que Sartre queria dizer que tudo que fazemos em nossa vida está entrelaçado a uma escolha individual. A gente é livre para escolher tudo. Estamos condenados a sempre ter de escolher. Isso faz parte da nossa liberdade, a liberdade de escolha. E cada escolha que fazemos reflete no mundo ao nosso redor. E não tem jeito, a todo momento você está fazendo uma escolha, mesmo que a sua escolha seja não fazer uma escolha. Pensando dessa forma, se isolar também é uma escolha. E cá entre nós, muitas coisas na sua vida você só vai aprender quando se isolar, quando parar para pensar por si mesmo, sem influências externas ou pessoas ao seu redor. Nice. Todo mundo tem o direito de se isolar. Todo mundo precisa de um tempo consigo mesmo. É uma necessidade. E eu sei que tem muitas pessoas com ansiedade ou mesmo depressão. Eu entendo isso. Muitas vezes a solidão é assustadora. Você olha para o abismo e ele olha de volta para você. Aí não tem como você não tremer. Às vezes, é difícil você ficar com seus próprios pensamentos. E muitas vezes é até prejudicial. É difícil, eu sei. Mas por vezes é algo necessário. Clarice Lispector tem uma frase muito curiosa e interessante. E ela diz o seguinte: sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem das chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Cara, que frase sensacional! E para entendermos melhor essa frase, vamos nos utilizar de um pensamento de Epicteto, onde ele diz que quando você está há muito tempo em sociedade, você começa a se misturar com a sociedade. É o que falei anteriormente. E quando você se mistura, você perde a sua identidade. Você se confunde com a vida dos outros e acha que a vida dos outros é a sua vida. Ou seja, Epicteto e Clarice querem dizer que a convivência em sociedade te torna quem você não é. E é isso o que é importante quanto à solitude. Você se afastar para se conhecer é uma necessidade para a vida. Nietzsche, o que sempre aparece por aqui e provavelmente vai aparecer muitas outras vezes, você já deve ter percebido. Ele fala: estando entre muitos, vivo como muitos e não penso como eu. Após algum tempo, é como se me quisesse banir de mim mesmo e roubar minha alma. E aborreço-me com todos, e receio a todos. Então, o deserto me é necessário para ficar novamente bom. Mas que profundidade! E é esse o maior problema de se acostumar a viver em companhia. Quando você sempre necessita da companhia e da ajuda dos outros, quando chegar o momento de encarar essas coisas sozinho, você não sabe como ou o que fazer. Por isso é importante que saiba se virar sozinho, pois a maior parte de nossas decisões são feitas quando estamos sozinhos. Por isso, é importante que tenhamos a liberdade de escolhermos ficarmos a sós, mesmo que por um breve instante, diante da vida.